Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, e eu quero ler do verso 1 ao verso 16. Eu quero discorrer rapidamente sobre esse bloco tão importante para a vida da igreja, mesmo porque eu já falei sobre isso, sobre a unidade da igreja, mas o capítulo 4 é aquele que foca isso de forma mais clara nessa bela carta. Siga comigo a leitura aí, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 16, diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Interessante que a nova versão transformadora, a palavra dom está dádiva. E a palavra no original é caris, que significa graça mesmo, né? Essa coisa que a gente não merece. Segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que texto, irmãos, que texto bonito. Se você já leu essa carta de Paulo aos Efésios, você já notou que, assim como em outras cartas, o apóstolo Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala um pouco sobre a nossa condição, né? E a nossa posição em Cristo. Capítulo 1 ao capítulo 3 é uma doutrina boa. Ele fala da eleição, ele fala da predestinação, ele fala da nossa posição agora em Cristo, no capítulo 2. E no capítulo 3 ele fala da nossa condição, que nós somos agora igreja dele, escolhida por ele, tanto os judeus quanto os gentios unidos no corpo de Cristo. Ele fala lá no capítulo 12 que ele destruiu a barreira que existia entre eles, a inimizade, e tornou os dois um só homem em Cristo Jesus. Veja que Paulo, ele fornece para nós uma doutrina muito bonita do capítulo 1 ao capítulo 3, mas no capítulo 4 é o divisor de águas, né? Do capítulo 4 ao capítulo 6, o apóstolo Paulo agora explica sobre a conduta e o comportamento do cristão diante dessa nova posição e dessa nova condição que ele nos colocou. É aquela velha história, primeiro uma boa teologia, depois você usa a teologia para viver bem. O evangelho é assim, né? O evangelho não é só algo na cabeça, o evangelho é algo que se vive. Então o apóstolo Paulo tratava disso e dessa forma, de todas as cartas dele, ele usava dessa metodologia, ele dava uma teologia boa e depois ele mostrava o que essa graça de Deus produz em nós para o nosso comportamento. Não se esqueça que o evangelho de Cristo não é só para você conhecer a Cristo, mas é para você viver Cristo na sua vida.
E a partir do capítulo 4, Paulo trata desse tema maravilhoso da carta aos Efésios. Vocês já sabem por quê. O pastor Luciano já falou isso numa pregação passada, porque na igreja de Éfeso existia um certo litígio, uma certa divisão entre o crente judeu e o crente gentio. Sabe como é que é? Existia uma certa dificuldade deles se acertarem, e isso demoveu ao coração do apóstolo Paulo muita luta e muita labuta, porque existia uma certa divisão na igreja por parte disso. A cidade de Éfeso era uma grande cidade, tinha uma colônia imensa de judeus, quando o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquela cidade, e logicamente a igreja então alcançou também os gentios. E aí, como eu havia dito a vocês, dentro dessa igreja jovem, tenra, tênue, principiante, existiam aqueles judeus que traziam toda uma tradição, entende? Do judaísmo, com as festas, com as leis, com as tradições, e de repente esse judeu se converte ao cristianismo. E logicamente, irmãos, é impossível o sujeito jogar fora tudo aquilo que ele já viveu lá atrás, da noite para o dia. E aí eles trouxeram todo esse arcabouço, né, do judaísmo para dentro do cristianismo. Em contrapartida, Paulo em Éfeso também, o ministério de Paulo alcançou muitos gentios que não tinham essa herança judaica. Aí você imagina, queridos, agora os dois estão convivendo dentro da mesma igreja. E certamente houveram muitas disputas e diferenças. A primeira delas é que essa carta mostra muito bem que os judeus convertidos ao cristianismo se achavam mais superiores do que os gentios. Porque eles achavam que por eles terem sido herdeiros dessa vasta tradição do Velho Testamento, eles eram melhores do que os gentios que não tinham essa tradição. E isso, irmãos, de certa forma, na igreja de Éfeso, gerou uma hostilidade, uma divisão. E é por isso que a carta de Paulo aos Efésios, como eu já disse, é considerado o maior tratado de eclesiologia do Novo Testamento. Porque o ser humano tem uma tendência muito grande à divisão e não à comunhão. Muitas vezes nós, com as nossas preferências, os nossos gostos, muitas vezes a gente exclui outras pessoas que não pensam, não agem, não sentem, não fazem, ou não se comportam como nós. E estava havendo esse problema na igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, então, da prisão, porque se você vê aí no versículo 1 do capítulo 4, mais uma vez Paulo trata da sua condição aí, ó. Olha o que ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo mais uma vez está dizendo àquela igreja que ele está escrevendo da prisão. Paulo está em Roma, preso, durante seu primeiro aprisionamento. E ele escreve a essa igreja para quê, pastor? Para mostrar o que é a igreja de Cristo e principalmente para dizer que a igreja de Cristo ela herdou uma bênção muito grande, o que é a sua unidade. E o capítulo 4, irmãos, é muito bonito porque ele começa esse capítulo 4 até o versículo 6, falando sobre esse viver novo do Evangelho. Por exemplo, no versículo 1, ele diz assim, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que o apóstolo Paulo está começando a dizer, e ele vai começar a dizer aqui, é o seguinte: olha, eu vou mostrar a vocês agora, a partir de Cristo e daquilo que Cristo fez em vocês. É por isso que no capítulo 2 ele fala que ele derrubou a barreira que existia entre ambos. E ambos ali no capítulo 2 é o judeu e o gentio. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vou mostrar a vocês agora como é que vocês têm que andar, como é que vocês têm que se comportar com essa nova vida e com essa nova conduta, essa nova posição que Cristo deu a vocês. Vocês agora têm que se comportar de forma diferente. E aí a gente vê esse texto bonito, viver de modo digno do Evangelho, é algo que Paulo trata disso em outras epístolas. Inclusive essa mesma frase. Essa frase não é só de Éfeso. Por exemplo, na carta aos Filipenses, Paulo usa essa mesma frase. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. Mostrando, irmãos, que o Evangelho não é só para você falar que é crente, mas é para você viver e provar que é crente. Com as suas atitudes, com o seu comportamento, com a sua forma de viver.
Viver de modo digno do Evangelho. Pastor, de que forma que o apóstolo Paulo entende que a gente vive de modo digno do Evangelho? Nesse primeiro bloco até o versículo de número 6. Primeiro, manifestando as virtudes da nova vida em Cristo. Se você olhar comigo o versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo elenca aí brevemente algumas virtudes que precisam fazer parte da nossa nova vida. Primeira virtude, humildade. Pastor, por que Paulo elenca humildade como o primeiro dessas virtudes? Porque o judeu era orgulhoso. Entende? O judeu, irmãos, convertido ao cristianismo, ele trazia aquele orgulho de ter sido a raça eleita. E ele achava que era melhor do que os outros. E o apóstolo Paulo, então, elenca essa primeira grande virtude da humildade, exatamente para tocar no ponto que existiam naquela igreja pessoas ensoberbecidas. Mas ele também fala uma segunda virtude aqui maravilhosa, que é a mansidão, né? A mansidão é uma palavra bonita no grego, que ela dá a ideia de equilíbrio, de moderação. Ela dá a ideia de domínio próprio. Ela traz aquela ideia que o cristão não é aquela pessoa, não pode ser aquela pessoa tempestuosa, cheia de altos e baixos, que de repente é irascível, né? Inclusive lá, Paulo escrevendo aos presbíteros, né? As qualificações dos presbíteros, lá em 1 Timóteo, ele fala que o presbítero não pode ser irascível. O que é irascível? É a pessoa que não se ira com facilidade, aquele sujeito que pavio curto, né? E Paulo então elenca essa virtude da mansidão. O homem crente é um homem manso, e a mulher também, né? Aliás, a gente é manso porque o nosso Senhor é manso. Lá em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O cristão tem que ser uma pessoa humilde, porque ele sabe que ele foi alvo da graça de Deus, e essa graça é imerecida. O cristão tem que ser uma pessoa mansa. Por quê? Porque o nosso cordeiro é manso, e a gente tem que se parecer com ele, né? Terceiro, Paulo diz com longanimidade. Longanimidade é mais do que paciência. Longanimidade é uma paciência esticada. É isso que significa o grego. Você pega um elástico, entende? Chega na sua casa e faz esse teste. Você estica bastante o elástico. Esse elástico bem esticado é a longanimidade. Você tem que ter uma paciência elástica. Você tem que ser uma pessoa paciente. E essa é uma virtude maravilhosa que Deus espera também, para que você viva, né, e manifeste esse reino na sua vida através dessas virtudes. Ele diz: suportando-vos uns aos outros. A palavra de Deus é maravilhosa, porque aqui está uma quarta grande virtude: é você ser uma pessoa disposta a auxiliar as outras. O cristão, ele não pode pensar apenas em si mesmo. O cristão agora, ele tem uma visão mais holística. O cristão olha para os outros e serve os outros. Tem gente que só serve a si mesmo. Tem gente que só se preocupa com si mesmo. Tem gente que só quer o benefício de si mesmo. Tem gente que só busca as coisas para ele mesmo. Mas ele não quer servir ninguém. Ele não quer olhar para ninguém. Ele não quer se dar para ninguém. Ele não quer abençoar ninguém. O negócio tem que girar em torno dele. Mas Paulo diz: olha, você precisa olhar para o outro e ser um suporte para o outro, e ser um auxiliador do outro, um ajudador do outro, quando o outro precisar de você. Então, irmãos, veja que aqui nós já elencamos 5 virtudes, e Paulo termina dizendo: uns aos outros em amor. Por que que todas essas virtudes estão amalgamadas no amor? Porque o amor é o caminho sobremodo excelente. O amor é a cola, né, que busunta, é o óleo que tem que ser colocado em todas essas virtudes, para que a gente não faça delas motivo de orgulho. Porque, pastor, o humilde pode ser orgulhoso? Pode. Quando os gestos dele de humildade, ele faz para ser reconhecido e aplaudido. Então tudo tem que ser feito com amor. Sabe por quê? Porque se todas essas virtudes, veja bem,
a humildade, a mansidão, essa paciência longa, esse suporte e auxílio que você dá aos outros, tem que ser tudo amalgamado com amor, porque se você fizer com amor, aí sim, você vai fazer para a glória de Deus. Pastor, o que é fazer com amor? É você fazer sem esperar nada em troca. É você fazer porque você foi alvo de uma graça maravilhosa, e você agora faz sem esperar nada em troca. Você faz porque faz. Você não faz para receber aplauso, você não faz para receber retribuição, embora receber retribuição não seja mal. Receber retribuição é fruto de um coração agradecido. Mas você não faz para receber retribuição, você faz por amor. E o interessante é que a gente vive de modo digno do Evangelho, em primeiro lugar, irmãos, quando você manifesta essas virtudes que são encontradas na realidade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, de que forma eu vivo de modo digno do Evangelho? Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O texto está muito claro. Pastor, como é que eu vivo de modo digno do Evangelho que me alcançou? Preservando a unidade que nos foi concedida, diz o texto, pelo Espírito Santo. Eu já preguei aqui e disse o seguinte: unidade não é uma coisa que você conquista. Unidade é uma coisa que você recebeu pela graça de Deus, de nós podermos, mesmo sendo tão diferentes, né? Algo nos uniu maior do que nós. Isso é muito bonito. A gente vem de tudo quanto é lugar, a gente tem diferentes gostos, jeitos, a gente tem várias pretensões, às vezes diferentes, e Deus junta todo mundo numa igreja. Por quê? Porque acima dessas coisas existe algo muito maior, que nos faz um com o outro, que é a pessoa bendita de Jesus. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele uniu aquilo que estava quebrado, ele destruiu a barreira de inimizade, e agora a gente pode ser um com toda essa diversidade bonita que há na igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora note que o apóstolo Paulo usa duas palavras aqui muito fortes. Ele diz assim: esforçando-vos diligentemente. Parece uma redundância, né, que Paulo está usando. É porque Paulo quer dar uma ênfase numa coisa que o ser humano normalmente não faz. A gente não quer preservar a unidade. Se a gente for deixado à nossa própria sorte, a gente quer promover a divisão. A gente ama uma divisãozinha. A gente ama arregimentar seguidores para o nosso lado. Não é verdade? A gente ama juntar um grupinho que pense igual a gente. Isso é muito fácil a gente fazer. O difícil, irmãos, é a gente ultrapassar esse tipo de coisas, às vezes tão pequenas, em prol de uma coisa muito maior. É por isso que Paulo usa dois termos aqui muito fortes: esforçando-vos diligentemente. É como se você fizesse um esforço sobremaneira. Para quê? Para preservar algo que o Espírito do Senhor já nos deu. O interessante é que o Dr. John Stott tem um livro que chama Cruz de Cristo. O Dr. John Stott, nesse livro, ele diz o seguinte: a cruz de Cristo é o instrumento da unidade na igreja, e o sangue de Jesus é aquilo que promove a nossa unidade. Então veja, querido, que a unidade na igreja, ela não custou para você nada, mas ela custou tudo para Deus. E nós vamos ver daqui a pouco que o próprio Paulo está dizendo isso quando o texto fala de Jesus ter descido e ter subido. Daqui a pouco eu vou te explicar o que esse texto quer dizer. Em terceiro lugar, a gente vive de modo digno do Evangelho quando a gente compreende, irmãos, a beleza e, acima de tudo, o fundamento da nossa unidade. Olha o que diz o verso 4 ao verso 6. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Veja que Paulo dá uma ênfase grande nessa unidade maravilhosa que existe em torno
da pessoa, da natureza do nosso Deus. Depois você elenca aí, você coloca um risquinho aí na sua Bíblia, todas as vezes que fala um só, nesses poucos versos. Um só, uma só, um só, um só. Por que Paulo está enfatizando isso? Porque ele quer mostrar, irmãos, que a natureza do cristianismo é a natureza fundamentada na unidade ou na triunidade de Deus. É por isso, querido, que quando a gente compreende essa beleza que o Senhor Jesus promoveu na cruz com a sua morte e com a sua ressurreição, unindo povos de todas as tribos, raças, línguas e nações, a gente diligentemente quer preservar isso. De quê, pastor? Das divisões, né? Das preferências pessoais que muitas vezes arregimentam seguidores, uns indo contra os outros dentro da própria igreja e às vezes até dentro da própria família, né? A gente faz grupinhos e esses grupinhos, se a gente não tomar cuidado, eles se tornam competidores e não cooperadores na casa do Senhor. Então, como a gente vive de modo digno do Evangelho? Primeiro, manifestando as virtudes que nós recebemos advindo dessa graça maravilhosa, versículo 2. Segundo, preservando a unidade na igreja de Cristo, algo que nos foi dado pelo Espírito Santo. E terceiro, compreendendo que a natureza da igreja e a natureza do nosso Deus nos convoca, nos ordena a preservar essa unidade que nos foi dada de uma vez por todas. Tem algo lá na crucificação de Jesus que eu acho muito bonito. Eu ia ter falado quando eu falei sobre esse texto, mas agora eu me lembrei. Lá em João 19, o texto narrado por João tem um episódio que só João narra. Nenhum dos outros 3 sinóticos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas narram. Quando Jesus está lá exposto à vergonha, o texto diz que um soldado recebe a ordem para ele ir lá e matar as pessoas, né? Porque estava chegando o sábado, e o sábado eles não podiam manusear as coisas, então tinha que ver se a pessoa já estava morta para ir, né, matá-la. E o interessante é que eles chegam perto dos 2 soldados, dos 2 ladrões, e eles quebram, né? Quebram o joelho deles. Para quê? Para morrer mais rápido. Porque aquele lugar onde o pé descansava, de certa forma, diminuía a agonia. Mas quando você quebrava a perna, ele ficava pendurado. E aquilo ali, a pessoa morria de asfixia. Então era para matar aqueles que estavam pregados na cruz mais rápido, para tirar eles da cruz antes das 6 da tarde. Entende? Porque às 6 da tarde tinha o sabá, que eles não podiam fazer nada. E você conhece o texto lá bonito, né? O soldado chegou para quebrar as pernas do Senhor Jesus, mas não quebrou. Por quê? O texto fala por quê, né? Porque o soldado viu que ele já estava morto. E aí, para se certificar que ele estava morto, ele perfura com uma lança o lado esquerdo de Jesus. E o apóstolo João, de forma muito bela, e ele estava lá, ele foi testemunho ocular. Talvez seja por isso que essa narrativa é só dele. Ele estava lá. E aí ele diz que saiu o quê? Sangue misturado com água. E você que já é um leitor, né, ávido das coisas da Bíblia, sabe que isso aconteceu porque o sangue já tinha misturado com o plasma do corpo, ou seja, já mostra que Jesus já estava morto. Só que depois disso João coloca um negócio lá, querido, que a gente passa batido e não nota por que ele colocou. Ele cita uma profecia do Velho Testamento dizendo assim: não lhe quebraram as pernas, porque está escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é muito bonito, irmãos, porque João percebeu que existia uma profecia no Velho Testamento apontando para aquele momento derradeiro, mas a beleza de tudo, irmãos, é a aplicação disso. Pastor, por que nenhum osso de Cristo foi quebrado na cruz? Para que a sua igreja fosse unida nele, entende? Então todas as vezes que a gente pensar, ou for talvez um instrumento para promover divisão na igreja, lembra dessa cena de Cristo, que
ele foi inteiro, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Para quê? Para preservar essa dádiva maravilhosa que ele concedeu à igreja de Cristo, de sermos unidos pelo sangue de Jesus, pela cruz de Jesus, independente da cor da nossa pele, independente da nossa língua, independente dos nossos gostos pessoais, independente se eu gosto de louvor mais quente, menos quente, independente se todos os apetrechos que muitas vezes a gente toma por tão importantes, existe algo muito maior do que isso que nos une. E esse maior tem que tornar essas coisas que às vezes para nós se tornam tão importantes, de só menos importância. Então, irmãos, a beleza de tudo é que Paulo então fala sobre essa nova vida de Cristo nos versículos de número 1 a 6, e incluindo aqui como foco a preservação da unidade. Agora você nota que você só preserva a unidade quando você é humilde. Você só preserva a unidade quando você é uma pessoa mansa. Você só preserva a unidade quando você é paciente. Você só preserva a unidade quando você coopera com os outros. E você só consegue preservar a unidade se você tiver amor. Então veja que essas virtudes, irmãos, elas são condição sine qua non, básica, para a gente poder preservar a unidade na igreja. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente ter um espírito regenerado, convertido a Cristo. Porque aí essas coisas se tornam uma prática que a gente busca de todo o nosso coração, amém? E agora, para terminar, do versículo 7 ao versículo 16, o que Paulo trata? Paulo trata agora sobre os dons da unidade. Olha que coisa bonita. Primeiro ele trata do viver de modo digno para promover a unidade. Depois ele trata sobre os dons da liderança da igreja para promover essa unidade. Paulo discorre sobre os dons, sobre o propósito dos dons e sobre os benefícios que esses dons trazem à igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, siga comigo, Paulo trata do quanto custou ou do custo desses dons terem sido doados a nós. Olha o versículo 7 a 10. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então veja que Paulo está dizendo o seguinte: agora a graça de Deus é responsável por dar dons aos homens. Versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pastor, o que significa esse versículo? Primeiro, esse versículo é um versículo lá do Salmo 68, versículo de número 18. Ele extraiu do Velho Testamento uma frase do Salmo 68 e ele coloca aqui dizendo o seguinte: quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. O que Paulo está querendo dizer? Quando Cristo foi assunto aos céus, aquele que era pecador, aquele que era cativo pelo seu pecado, ele foi liberto. Ele agora tem acesso ao trono da graça, juntamente com Cristo. Lembra que Paulo, lá no capítulo 2 e no capítulo 1, ele fala que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui é um eco daquilo que ele fala lá no versículo 1. Aquele que subiu aos céus levou cativo o cativeiro. O que é cativo o cativeiro? Jesus levou o meu pecado. Olha que bonito. Ele levou o seu pecado. Ele levou tanto que eu era cativo, quanto a mim, e me tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Ele derramou dom aos homens, porque ele nos conquistou para si. E aquilo que nos aprisionava, que nos mantinha cativos, que era o pecado, ele destronou, expondo-os na cruz do Calvário e trazendo arrependimento e fé a cada um de nós. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui existe uma linha que faz uma interpretação, na minha opinião, meio equivocada desse texto. Paulo não está dizendo que Jesus foi no inferno aqui. Regiões inferiores da terra, quando ele diz que o que subiu desceu, ele está simplesmente dizendo o seguinte: Cristo se encarnou nessa terra. Simplesmente é isso. Simplesmente Paulo está dizendo sobre a encarnação do verbo. Ou seja, aquele que subiu
é o mesmo que havia descido, ou seja, é o mesmo que se encarnou e andou entre nós, na nossa miséria e do jeito que esse mundo estava caído. Cristo andou no nosso meio. Então veja, querido, que o que Paulo está mostrando aqui no verso 10, ele conclui: aquele que desceu, viu, desceu aonde, pastor? Aqui, nessa terra, se encarnou, né? No Natal, o Verbo se fez carne. Aquele que desceu é o mesmo que subiu. E o interessante é que é bonito, né? Porque os anjos, quando Jesus é assunto aos céus, lá em Atos, capítulo de número 1, os anjos, os discípulos ficam olhando, maravilhados, porque a assunção de Cristo com os dois anjos, aí os anjos olham para ele e falam assim: o que vocês estão olhando? Esse mesmo Cristo, da forma como ele subiu, está subindo, ele vai descer e voltar. Então veja, querido, que Paulo está dizendo isso também. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Se no verso 9 Paulo fala da encarnação, o verso 10 Paulo fala da assunção. Olha que bonito. No verso 9, Cristo se encarnou. No verso 10, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. E ele ascendeu aos céus. E o que Paulo está explicando é o seguinte: é por isso que você recebeu dons, porque Cristo venceu. Amém? Essa é a ideia. A ideia de Paulo é dizer o seguinte: o dom que nós recebemos pela graça de Deus é graça, não custou nada para nós, mas custou tudo para o Filho de Deus. Custou a encarnação, custou a obra de Cristo na cruz, e custou também a sua ressurreição. Por causa disso, você que é um crente no Senhor Jesus, recebeu pelo menos um dom, ou outros dons. E é isso que Paulo fala em segundo lugar. Ele elenca aqui 4 dons. Pastor, Paulo exaure o número de dons aqui? De jeito nenhum. E não é nem isso que Paulo está querendo. O que Paulo está escrevendo aqui são os dons que Deus dispôs à liderança da igreja para promover a unidade. É por isso que os 4 dons aqui têm a ver com a liderança na igreja. Quais são eles? Está aí, ó, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Esse é o primeiro dom. É claro que hoje tem uma confusão muito grande e tem muitos pastores e denominações que dizem que são apóstolos, né? Eles podem dizer o que quiser, não tem problema nenhum, e eu também não tenho problema nenhum com eles. Mas, na realidade, a natureza apostólica do que Paulo trata aqui não existe mais. Os apóstolos só foram aqueles que andaram com Jesus e colocaram o fundamento da igreja, e a própria Bíblia testifica isso, sobre o fundamento dos apóstolos. O interessante é que o apostolado ele tem 3 características. Primeiro, ter andado com Jesus, né? Ser testemunha daquilo que Jesus fez. Segundo, ser detentor de operações de sinais e maravilhas. Isso é um dom do apostolado. O apóstolo Paulo mesmo defende a sua autoridade apostólica em 2 Coríntios, dizendo isso. Mas é claro, pastor, a palavra apóstolo, ela significa o que no grego? Apóstolo é a palavra enviado. Bom, nesse sentido, tudo bem. Você pode até que dizer que é um apóstolo, que é um enviado. Mas você nunca pode dizer que você é um apóstolo da mesma natureza que os apóstolos no tempo de Cristo. Porque foram eles que lançaram o fundamento da nossa fé. O fundamento do cristianismo está alicerçado sobre a pedra angular que é Cristo e o ensino dos apóstolos. Esse foi o primeiro grande dom que Deus deu à igreja à época de Cristo. O segundo, olha aí o verso 11, já estou terminando. A Bíblia diz: outros para profetas. Esse é o segundo grande dom, que à época do Novo Testamento não significava essencialmente a predição de coisas futuras. Sabia disso? A profecia do Velho Testamento era uma profecia também preditiva. Os profetas falaram da parte de Deus sobre aquilo que acontecia e aquilo que deveria acontecer. Só que no Novo Testamento, irmãos, esse tipo de profecia não existe mais.
Por quê? Por uma razão muito simples. A palavra de Deus diz que não existe. Aonde, pastor? Em Hebreus, capítulo 1 e 2. Versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala pelo Filho, a quem considerou o herdeiro de todas as coisas. Pastor, o que significa isso? O último profeta preditivo foi até João Batista. Por uma razão muito simples. Qual, pastor? Jesus veio. Entende? Toda a profecia bíblica se cumpriu nele. Então, vamos tomar cuidado, porque esse profeta aqui é o mesmo profeta de 1 Coríntios, quando Paulo fala dos dons. É aquele que anuncia, expõe e prega a palavra de Deus. Esse é o profeta. Toda vez que o pastor Luciano abre a palavra de Deus, na acepção do Novo Testamento, nós estamos sendo profetas para a igreja. Ou seja, nós estamos ensinando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Esse é o segundo grande dom que Deus concedeu à igreja para preservar a unidade da igreja. O terceiro, ele fala aqui, outros para evangelistas. Quem eram os evangelistas? Eram aqueles pregadores itinerantes que saíam pregando o evangelho à época da igreja primitiva e pregavam o evangelho com destemor. João fala muito sobre eles, a Bíblia fala muito sobre eles. Não eram aqueles que tinham assim, talvez, uma liderança numa igreja, mas eram aqueles que foram comissionados para pregar o evangelho. O interessante, meu pastor, é que Paulo, tratando de Timóteo, ele fala que Timóteo também tinha o dom de evangelista, né? Timóteo tinha um dom de evangelista, ou seja, era um homem que pregava o evangelho, embora Paulo tivesse destinado Timóteo a permanecer na igreja de Éfeso, para cumprir ali um ministério pastoral. E finalmente, ele diz, outros para pastores e mestres. Vejam que os 4 dons elencados aqui não são todos os dons, mas são todos os dons de liderança, visando promover a unidade da igreja. É por isso que ele cita esses 4 aqui. E o interessante é que pastores e mestres pode ser traduzido por pastores mestres. Se você olhar no grego, essa é a tradução melhor. Se você olhar na Nova Versão Transformadora, está assim lá, pastores, tracinho, mestres. Por quê? Porque desde a igreja primitiva, viu, Roberto, começou a se diferenciar o quê? O presbítero do pastor mestre, que hoje na nossa teologia reformada e na IPB é o presbítero docente, o que ensina, e o presbítero regente, que auxilia na administração. Veja que lá naquele tempo já tinha o pastor mestre, é aquele que cuida da igreja, mas é responsável pelo ensino da igreja. Então veja, querido, que Paulo, em segundo lugar, ele elenca os dons que Deus deu à igreja. Para quê, pastor? Agora nós vamos ver daqui a pouco o propósito dos dons. Para que Paulo dá esses dons de liderança para a igreja? Versículo 12 e 13. Siga aí comigo. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pastor, o senhor podia destrinchar esse negócio para nós agora? Quais são os propósitos? Qual o propósito dos dons de liderança na igreja? Para que Deus dá hoje à igreja pastores? Por que até hoje Deus vocaciona líderes na igreja? Não apenas pastores, né? Mas para trabalhar em várias áreas da igreja. Qual o propósito que Deus, até hoje, pela graça dele, ele tem dado esses dons para que a igreja de Cristo permaneça viva para a glória de Deus? Aqui tem basicamente 4 propósitos. Primeiro, preparar os crentes para servir. Olha o que diz o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Sabia que todo crente, querido, é chamado para servir a Cristo? Para desempenhar um serviço para Cristo? Não existe crente de braço cruzado, não. O dom que Deus te deu é para você servir na igreja. E se você não serve com o dom que você recebeu, você está sendo negligente com o dom. Não significa que Deus não vai te amar, você vai perder salvação, não significa nada disso. Mas significa que se Ele te deu um dom,
A primeira coisa que Paulo está dizendo, que é para você desempenhar o serviço. E quando você desempenha o serviço, aí sim, você vai colher muitos benefícios. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são eles no texto. Pastor, qual o segundo propósito dos dons? Verso 12, edificar o corpo de Cristo, para o desempenho do seu serviço. Segundo, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, lá em Coríntios diz isso de forma muito clara: todo dom, seja ele qual for, de qual natureza for, ele serve para edificar a igreja, e nunca para dividir. Por isso que Paulo dá ênfase na edificação aqui da igreja, porque o dom não é para você virar o popstar e começar a angariar seguidor. O dom é para você se sobressair e de repente você começar a ter o seu grupinho que aplaude você e vai o outro. Não, irmãos, o dom é para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra do apóstolo Paulo é tirada da palavra da arquitetura, né? É um edifício, é para o edifício ser construído. É por isso que Deus deu dons aos crentes, para que esse edifício possa ser edificado, construído, e nunca para esse edifício ser destruído. Então esse é o segundo propósito dos dons. Terceiro, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pastor, qual que é o terceiro propósito desses dons de liderança? Conhecer mais profundamente a Cristo. Os dons de liderança na igreja são para que todos conheçam mais profundamente a Cristo. É por isso que hoje é tão importante os pastores mestres, porque através desse dom a gente conhece mais a Cristo pela exposição da palavra de Deus, mas também pela oração, pela leitura da Bíblia, pela meditação, pela busca diligente do Espírito Santo. E aí a gente conhece cada vez mais a Cristo mediante a utilização dos nossos dons. O quarto propósito dos dons, versículo 13, a última frase: a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, para que o dom é importante? Para visar o amadurecimento da sua fé. Alguém perguntou para mim assim: pastor, o dom é aquele negócio que quando Deus te dá já vem pronto? Não. O dom não é aquela caixa que você abre, sai o presente prontinho. Dom é algo que Deus te dá, e à medida que você usa, você vai aperfeiçoando o seu dom e vai amadurecendo na fé. É por isso que eu fico triste quando tem crentes que na nossa visão pastoral tem tantos dons por aí, mas não estão querendo servir. Não querem servir. São eles que perdem. Porque o dom visa amadurecer a fé. E quando a gente de repente não se dispõe a servir a Cristo, na igreja ou em qualquer outro lugar, você não amadurece a sua fé. É a mesma coisa que você ter um dom para música, e a gente sabe que a música também é um talento, né? A pessoa tem ouvido desde novinho, canta bem, pega um instrumento, em um mês já está tocando. O que é isso, pastor? Isso é um talento, isso é uma aptidão, uma habilidade dada por Deus. Mas a gente sabe também que se você não se esforçar, não entrar numa escola e não estudar, você não vai desenvolver o seu talento, entende? A sua habilidade. O dom que o Espírito deu aos crentes é a mesma coisa, irmãos. Ele te deu um tesouro, mas esse tesouro ele tem que ser aberto e tem que ser trabalhado. A pepita que está aí dentro, às vezes ela não está ainda como um diamante. E como é que a gente transforma a nossa pepita em diamante? Servindo, usando o seu dom, se dispondo para a edificação da igreja, não fazendo apenas aquilo que você quer e gosta para buscar o seu poder ou a sua riqueza, mas acima de tudo para buscar a riqueza celestial, amém? E do reino de Deus. Pastor, vamos terminar? Vamos, mas eu não podia deixar de dizer que o apóstolo Paulo aqui ele faz um pacote completo. Primeiro ele fala o custo dos dons. Depois ele fala quais são os dons. Terceiro ele fala do propósito dos dons. E quarto, ele fala dos benefícios de quem utiliza os dons. Olha que coisa bonita. Pastor, quais são os benefícios que a igreja colhe e aquela pessoa colhe
quando ela exercita o dom que ela recebeu. Quais são os benefícios? Primeiro, o primeiro benefício é que quando a gente utiliza o dom que Deus nos deu, nós somos capazes de detectar e resistir os falsos ensinos na igreja. Olha o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo, querido? Que coisa linda. Quanto mais você vive essa bênção de Deus, de exercer o seu dom, ou de viver essa vida comunitária, mais você se aprimora, mais você fica perspicaz. Em que, pastor? Em detectar e resistir aos falsos ensinos que hoje tem muitos por aí. A utilização desses dons, irmãos, traz esse benefício glorioso na igreja. A gente se torna pessoas mais sensatas, a gente não engole tudo aquilo que a gente ouve, a gente agora julga todas as coisas e retém o que é bom. A gente fica com um senso mais aguçado para detectar a mentira e para aplaudir a verdade. Tanta gente, irmãos, está sendo enganada hoje, né? Por quê? Porque falta-lhes isso, falta esse discernimento de crescer na presença de Cristo e no conhecimento das coisas de Deus. E aí qualquer coisa que ouve vai engolindo e vai adoecendo a teologia e a vida. Pastor, qual o segundo benefício de uma correta utilização dos dons? Verso 15: ter o caráter de Cristo e a sua maior virtude, que é o amor. Olha o que diz o verso 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na verdade, irmãos, os dons, em última instância, eles têm que servir também para que a gente se pareça mais com Jesus. Mais com Jesus. É isso que diz o verso de número 15. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, fazer-nos parecidos com Cristo é a finalidade última do Espírito Santo em você. Não é fazer de você um popstar, uma pessoa famosa. Não é fazer de você alguém reconhecido. Se Deus fizer, amém. Mas essa não é o propósito e o benefício maior dos dons em você. É tornar você mais parecido com Jesus. Crescer naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo fala sobre isso aos romanos, né? Para a gente se tornar a semelhança do Filho de Deus. É por isso que é muito bom, querido, você servir a Cristo. Porque quando a gente serve a Cristo e utiliza os dons, você cresce no seu caráter, se assemelhando mais a Cristo. E finalmente, no versículo 16, pastor, por que é bom a gente utilizar os nossos dons de forma correta na igreja? Verso 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pastor, qual é o terceiro e último benefício, além de sermos capazes de detectar e resistir aos falsos ensinos, além desses dons gerarem em nós um caráter de Cristo? Qual o terceiro benefício da utilização dos dons na igreja? Cooperar uns com os outros para o crescimento da igreja. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo tão bonito, né? E às vezes tão rebuscado. O que Paulo está querendo dizer? É o seguinte: pastor, para que servem os dons? Para a gente cooperar um com o outro. Para quê? Para o crescimento pessoal? Não, irmãos. Para a igreja crescer. O interessante é que semana passada, você que está nos acompanhando, o pastor Luciano falou sobre a oração de Paulo, né? Em Efésios 3, 14 a 21. E eu falei aqui que nas duas orações que Paulo ora na carta aos Efésios, Paulo tem em mente a igreja. Paulo ora pela igreja.
E aí eu disse semana passada que não é pecado você orar por você, pelo seu filho, pelo seu trabalho, para você mudar de emprego ou não, pela sua enfermidade, ser curada. Não, não é pecado. Não é pecado você orar pela escola do seu filho, até disse isso. Orar pelo seu marido, orar para que, Deus nos dê uma jornada feliz, não é pecado. Mas o interessante, irmãos, que todas as duas orações de Paulo em Efésios, Paulo tem em mente a igreja de Cristo. E é exatamente isso que ele torna a dizer com o uso dos dons. Pastor, para que servem os dons? Para o crescimento da igreja. E aí a pergunta que eu faço a vocês que estão aqui, aquele que está em casa, que talvez vão nos assistir ainda, é o seguinte: como eu tenho participado no crescimento da minha igreja? Vou fazer uma outra pergunta: será que eu tenho participado do crescimento da minha igreja? Tem gente que às vezes se pergunta: pastor, como eu vou participar do crescimento da minha igreja? A resposta está aqui. Efésios capítulo 4. É você reconhecer que tem um dom. É você reconhecer que recebeu de Deus algo precioso. Além dos dons de liderança, logicamente, que Paulo trata aqui, é reconhecer que você, depois que você se entregou a Cristo e reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador, você entendeu que esse dom que você recebeu de Deus. E agora você deve devolver a Ele em amor e serviço. Todas as vezes que um crente faz isso, ele participa do crescimento da sua igreja. Porque é isso que Paulo está dizendo. Os benefícios da utilização dos dons. Primeiro, faz você mais perspicaz para resistir à mentira. Não é qualquer coisa que engana a gente, não. Segundo, faz você se parecer mais com Jesus. E terceiro, faz você cooperar uns com os outros, para que a igreja cresça, para a glória de Deus. Amém? Que capítulo belíssimo, irmãos. Que coisa linda. Se a gente pudesse colocar isso tudo em prática na nossa vida, eu vou dizer uma coisa, hein? Ninguém ia segurar a igreja de Cristo. Eu espero do fundo do meu coração que você não enterre o seu talento, que você não esconda o seu talento, ou use apenas para o seu benefício, mas que você possa dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui o talento que o Senhor me deu. O Senhor me deu 1, eu vou te devolver mais 5. Servo bom e fiel. Pode vir para cá que, é isso que eu queria de você. Amém?